Livro do Deuteronômio, capítulo 31. Quando Moisés terminou de dizer essas palavras para os israelitas, acrescentou: Já completei 120 anos e me encontro impedido. Além disso, o Senhor me disse: Não atravessarás este Jordão. O Senhor teu Deus atravessará à tua frente. Ele destruirá à tua frente esses povos, para que tomes posse deles. Josué atravessará à frente de ti, como disse o Senhor. O Senhor os tratará como tratou os reis amorreus, Seom e Og, e suas terras, que arrasou. Quando o Senhor os entregar a vós, farei com eles o que eu vos ordenei. Sede fortes e valentes, não temais, não vos acovardeis diante deles, pois o Senhor teu Deus avança a teu lado, não te deixará nem te abandonará. Depois Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e valente, porque tu irás introduzir este povo na terra que o Senhor teu Deus prometeu dar a teus pais, e tu repartirás entre eles a herança. O Senhor avançará diante de ti. Ele estará contigo, não te deixará nem te abandonará. Não temas, nem te acovardes. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes levitas, que carregam a arca da aliança do Senhor, e a todos os conselheiros de Israel. E lhes ordenou: A cada 7 anos, no ano da remissão, na festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, será proclamada esta lei diante de todo o povo. Reuni o povo, homens, mulheres e crianças, e o migrante que viver próximo de ti, para que ouçam e aprendam a respeitar o Senhor vosso Deus, e ponham em prática todos os artigos desta lei, enquanto durar vossa vida na terra, da qual tomareis posse ao atravessar o Jordão. Também teus filhos, embora não tenham o uso da razão, deverão escutar a lei, para que vão aprendendo a respeitar o Senhor vosso Deus. O Senhor disse a Moisés: Aproxima-se o dia de tua morte. Chama Josué, apresentai-vos na tenda do encontro, e eu lhes darei minhas ordens. Moisés e Josué se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, que se pôs à entrada da tenda. O Senhor disse a Moisés: Vê, irás descansar com teus pais, e o povo se prostituirá com os deuses estrangeiros, na terra para a qual se dirige. Ele me abandonará e quebrará a aliança que estabeleci com eles. Nesse dia, meu furor se acenderá contra eles, eu o abandonarei e me esconderei dele. Será devorado e lhe acontecerão inúmeras desgraças e sofrimentos. Então dirá: Meu Deus não está contigo, por isso me acontecem essas desgraças. E eu, nesse dia, me esconderei ainda mais, por causa da maldade que cometem, voltando-se para deuses estrangeiros. E agora, escrevei este cântico, ensinai-o aos israelitas, fazei que o recitem, porque este cântico será minha testemunha contra os israelitas. Quando eu tiver levado este povo à terra que prometi a seus pais, uma terra que mana leite e mel, comerá até fartar-se, engordará e se voltará para deuses estrangeiros, a fim de prestar-lhes culto. Ele me desprezará e violará minha aliança. Então, quando lhe ocorrerem inúmeras desgraças e sofrimentos, este cântico testemunhará contra ele, que a posteridade não o conheça, pois conheço os maus instintos que já hoje alimenta, até antes mesmo de tê-lo introduzido na terra prometida. Nesse dia, Moisés escreveu esse cântico e o ensinou aos israelitas. O Senhor ordenou a Josué, filho de Num:
Sê forte e valente, pois irás introduzir os israelitas na terra que prometi. Eu estarei contigo. Quando Moisés terminou de escrever no documento os artigos desta lei até o fim, ordenou aos levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor: pegai este código da lei, depositai-o junto à arca da aliança, vosso Deus, para que fique aí como testemunho contra ti. Eu conheço tua rebeldia e tua teimosia. Se vos revoltais contra o Senhor, estando eu ao vosso lado, o que será quando eu tiver morrido? Reuni junto a mim todos os conselheiros das tribos e os magistrados. Quero recitar em sua presença essas palavras e convocar contra eles como testemunhas o céu e a terra. Pois sei que, quando eu morrer, vós vos pervertereis e vos afastareis do caminho que vos indiquei. Com o passar dos anos, se fizerdes o que o Senhor reprova, irritando-o com vossas obras, a desgraça vos atingirá. Então Moisés recitou até o final este cântico na presença da Assembleia de Israel. Palavra do Senhor. Livro do Deuteronômio, capítulo 32. Escutai, céus, eu vou falar. Escuta, terra, as palavras da minha boca. Desça como chuva minha doutrina. Destile como orvalho minha palavra. Como chuvisco sobre a erva, como orvalho sobre o capim. Vou proclamar o nome do Senhor. Reconhecei a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Seus caminhos são justos. É um Deus fiel, sem maldade. É justo e reto. Filhos degenerados comportaram-se mal diante dele. Geração malvada e pervertida. É assim que pagas ao Senhor, povo idiota e insensato? Não é ele teu pai e teu criador, aquele que te fez e te constituiu? Lembra-te dos dias remotos, considera as eras passadas. Pergunta a teu pai, e ele te contará, a teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava a cada povo sua herança e distribuía os filhos de Adão, traçando as fronteiras das nações, segundo o número dos filhos de Deus, a porção do Senhor foi seu povo. Jacó foi o lote de sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta, numa solidão povoada de uivos. Cercou-o, cuidando dele, guardou-o como as pupilas de seus olhos. Como a águia incita sua ninhada, revoando sobre os filhotes, assim ele estendeu suas asas, tomou-os e os carregou sobre suas penas. Só o Senhor os conduziu, não houve deuses estrangeiros com ele. Ele os pôs a cavalo em suas montanhas e os alimentou com as colheitas de seus campos. Criou-os com mel silvestre, com azeite de rochas de pedreira, com requeijão de vaca e leite de ovelhas, com gordura de cordeiros e carneiros, gado de Bazã e cabritos, com a flor de farinha do trigo, e por bebida, com o sangue fermentado da uva. Jacó comeu até saciar-se, meu amor, engordou, deu coices. Estavas gordo, cevado, corpulento, e recusou a Deus, seu Criador. Desonrou sua rocha salvadora. Eles o enciumaram com deuses estrangeiros, o irritaram com suas abominações, ofereceram vítimas a demônios que não são deuses, a deuses desconhecidos, novos, importados de perto, que vossos pais não veneravam. Desprezaste a rocha que te gerou e esqueceste o Deus que te deu à luz. O Senhor viu isso e, irritado, rejeitou seus filhos e filhas, pensando: vou esconder-lhes meu rosto, para ver como vão acabar, porque são uma geração depravada, uns filhos desleais. Eles me enciumaram com um Deus ilusório, irritaram-me com ídolos vazios.
pois eu os enciumarei, como com um povo ilusório. Eu os irritarei com uma nação insensata. Está ardendo o fogo de minha ira, e abrasará até o fundo do abismo. Consumirá a terra e suas colheitas, e queimará os alicerces dos montes. Recrutarei desastres contra eles, esgotarei neles minhas flechas. Caminharão enfraquecidos pela fome, consumidos por febres e epidemias malignas. Eu lhes enviarei dentes de feras e veneno de serpentes que rastejam. Nas ruas, a espada ceifará seus filhos. Nas casas, o espanto. Aos jovens com as moças, às crianças de peito com os anciãos. Eu pensava, vou dispersá-los e apagar sua memória entre os homens. Mas não, pois temo a arrogância do inimigo e a má interpretação do adversário, que diriam: nossa mão venceu, não foi o Senhor quem o fez. Porque são uma nação que perdeu o juízo e carece de inteligência. Se fossem sensatos, o entenderiam, compreenderiam seu destino. Como pode um perseguir 1.000 e dois pôr em fuga 10.000? Não será porque sua rocha os vendeu, porque o Senhor os entregou? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Nossos próprios inimigos podem julgá-lo. São cepa das vinhas de Sodoma, dos campos de Gomorra. São uvas, suas uvas são venenosas e seus cachos são amargos. Seu vinho é veneno de monstros, é veneno mortal de víboras. Não tenho tudo isso reunido e lacrado em meus arquivos? Minha será a vingança e a desforra, quando seus pés tropeçarem, pois se aproxima o dia de sua perdição, e sua sorte se apressa. Porque o Senhor defenderá seu povo e terá compaixão de seus servos. Quando vir que suas mãos fraquejam e se consomem amos e criados, dirá: onde estão os seus deuses ou a rocha em que se refugiavam? Não comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Que se levantem para socorrê-los e sejam vosso refúgio. Mas agora olhai, eu sou eu, e não há outro além de mim. Eu dou a morte e a vida, eu dilacero e eu curo, e não há quem liberte da minha mão. Ergo a mão ao céu e juro, tão verdade como vivo eternamente, quando afiar o relâmpago de minha espada e tomar em minha mão a justiça, farei vingança contra o inimigo e darei a paga ao adversário. Embriagarei minhas flechas em sangue, minha espada devorará carne, sangue de mortos e cativos, cabeças de chefes inimigos. Nações, aclamai-o com seu povo, porque ele vinga o sangue de seus servos, porque ele se vinga do inimigo e perdoa sua terra e seu povo. Moisés foi e recitou todo esse canto na presença do povo. Josué, filho de Num, acompanhava. E quando terminou de dizer tudo isso aos israelitas, acrescentou: prestai muita atenção a todas as palavras com que hoje vos ameacei, e ordenai a vossos filhos que pratiquem todos os artigos dessa lei. Pois não são para vós palavra vazia, pelo contrário, por ela vivereis e prolongareis a vida na terra que tomareis como propriedade, depois de atravessar o Jordão. Nesse mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: sobe ao monte Abarim, Monte Nebo, que está em Moabe, em frente a Jericó, e contempla a terra que darei como propriedade aos israelitas. Depois morrerás no monte, e te reunirás aos teus, como teu irmão Arão, que morreu no monte Or, e se reuniu aos seus pais. Pois vos comportastes mal comigo, no meio dos israelitas, na fonte de Meribá, em Cádiz, no deserto de Sim, não reconhecendo minha santidade no meio dos israelitas. De longe verás a terra,
mas não entrarás na terra que darei aos israelitas. Palavra do Senhor.